Estamos aqui recebendo em tempo real o senador Marcelo Castro, que está aqui com a gente para participar de tempo real do nosso Jornal do Piauí. Senador, boa tarde, seja bem-vindo, senador. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Lívia, Elivaldo, Tássio. É um prazer mais uma vez estar aqui na TV Cidade Verde. Tássio Cruz e Elivaldo Barbosa já participaram com a gente do Jornal do Piauí, portanto, boa tarde para você, Lívia. Boa tarde, Joelson, senador, os demais, quem está em casa? Eu, Lívia, Elivaldo Barbosa e Tássio Cruz vamos fazer essa entrevista com o senador Marcelo Castro. Começando a respeito de uma questão, senador, que envolve a reforma política em Brasília. O senhor tem dado declarações em nível nacional sobre a possibilidade de não se ter mais reeleição no Brasil. E uma declaração chegou até a gerar maior repercussão quando o senhor falou a respeito quando num processo de reeleição existe sempre o risco do uso da máquina pública pelo gestor no cargo. Bom, como é que o senhor acompanhou a repercussão nacional dessa declaração e, de fato, o Brasil deve ter o fim da reeleição? Não tenho a menor dúvida, Joelson. Desde que eu cheguei no Congresso Nacional, que eu cheguei com esse propósito e venho trabalhando todos os anos para a gente pôr fim à reeleição, colocar o mandato de 5 anos e, se possível, fazer a coincidência das eleições. Porque hoje é um tensionamento que eu julgo excessivo, desnecessário, e a prática tem demonstrado que isso não é benéfico à gestão pública. Você imagine, um prefeito que vai eleito, ele vai organizar o seu secretariado, vai aprender como é que gerencia, vai se inteirar dos problemas do município, vai renegociar os débitos. Quando a gestão começa a funcionar efetivamente, normalmente já está de junho em diante. Ele, primeiro ano, começa a administrar. Chega no segundo ano, já tem eleição de deputado, estadual, federal, governador, senador, presidente da Mas aí não é o caso da reeleição, né? Quer dizer, aí o prefeito tem que trabalhar para os seus candidatos terem mais voto do que o do adversário. Porque se tiver o contrário, se tiver menos votos, o prefeito já se descredencia para a reeleição. Então, ele já tem que se envolver na campanha para a reeleição. Vem o terceiro ano, ele administra, mas já visando a reeleição dele. Quando chega no quarto ano, já é a reeleição. Ele vai eleito. Por que é que eu digo vai eleito? Porque a maioria dos prefeitos do Brasil, de uma maneira bem larga, estão se reelegendo. Aqui no Piauí, a reeleição foi de 89%. Quer dizer, praticamente virou uma regra todos se reelegerem. Aí ele faz a reeleição dele, depois vem o segundo mandato. Aí 2 anos de eleição, outro 2 anos de eleição. Ou seja, o horizonte do prefeito, ao invés de ser a cabeça dele focada na gestão, num planejamento de médio e longo prazo, a cabeça dele está voltada todo o tempo para a reeleição. Ou seja, esse modelo e isso atual, não faz bem à gestão pública. Nesse modelo atual, os gestores não descem do palanque quase nunca. Quase nunca. Eu gosto sempre, Joyce, de dar o seguinte exemplo. O cidadão foi eleito prefeito. Ele vai nomear o secretário de Educação, uma das áreas mais importantes de qualquer gestão pública. E tem como pretendente um professor emérito reconhecido por toda a comunidade científica, cultural da cidade, que todo mundo reverencia para ser o secretário seu secretário de Educação. E tem um outro que não tem esses dotes, mas que tem voto. Aí qual é que o prefeito vai escolher? Aquele que é mais preparado, mas não tem voto, ou aquele que não tem tanto preparo, mas tem votos? No mínimo, Joelson, já criou uma dúvida, já criou um conflito. Por quê? Porque o prefeito vai precisar de votos para a sua reeleição. Agora imagine que fosse a situação que nós estamos propondo. Um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição. Esse conflito não existiria. Com certeza, o prefeito iria escolher aquele que é mais dotado, que é mais preparado para o cargo, apesar de não ter votos. Então, isso eu não tenho dúvida nenhuma que foi um equívoco grave. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro presidente beneficiado com a reeleição, já fez a meia-culpa de público e já condenou aquilo que ele mesmo havia feito,
dizendo que a reeleição foi um equívoco, foi um erro que nós cometemos e que precisamos reparar esse erro no Brasil. Senador, falando sobre essa coincidência das eleições, são 7 votos que são colocados na urna, dentre eles 3 majoritários e 4 proporcionais. Como que seria, em paralelo a uma aprovação nessa reforma, a consciência social da população? Como que seria a infraestrutura acerca desses votos? Porque se sabe que não existe uma conscientização política muito grande. Então, como que seriam 7 votos depositados nas urnas sem haver essa consciência, sem saber para quem estão votando? Existem políticas públicas para isso? Olha, deixa eu lhe dizer, o eleitor, ele prioriza muito a questão municipal. Então, ele vai votar no candidato a prefeito, que ele simpatiza, que ele acredita, vai votar no candidato a vereador que ele conhece, que ele confia, vai votar no deputado estadual da região dele, que é representante, no deputado federal, e o governador, aquele que ele entende que é o melhor, e o presidente da República também. Então, eu acho que isso daí, aliás, eu já vivi uma experiência dessa. Andou perto em 82, assim, né? Em 82, nós tivemos eleição casada, de prefeito, vereador, deputado estadual, federal, governador e senador. Só não tinha presidente da República. E nem prefeito de capital. E nem prefeito de capital. Então, naquela época, eu acho que isso é muito melhor para você fortalecer os partidos políticos, para você levar uma mensagem só, porque muitas questões, elas transcendem não só o nível nacional, estadual ou municipal. Por exemplo, a questão educacional é resolvida só pelo prefeito? Não. Ela é resolvida pelo prefeito, pelo governo do estado, pelo governo federal. Então, quando você vai fazer a saúde, a mesma coisa, você sendo as eleições num dia só, você leva uma mensagem mais uniforme. Olha, vote aqui no nosso partido MDB, porque nós somos os maiores defensores da educação, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Quando essas mudanças devem acontecer, senador, na avaliação do senhor? Já que a matéria foi retirada de pauta. Não, porque tem agora a Semana Santa, Elivaldo, e nós vamos voltar agora depois da Semana Santa. Acredito que na próxima quarta-feira a gente já possa ler o projeto, né, ler o parecer na Comissão de Constituição e Justiça. E aí, sendo votado na Comissão de Constituição e Justiça, a gente poder levar para o plenário do Senado. O importante é que a gente vote agora no Senado, para ir para a Câmara, e a Câmara vota isso até outubro, até o final de setembro. Para quê? Para poder viger já para as próximas eleições. Mas vai ter efeito nas próximas eleições? Não. O mesmo direito que todo mundo tem de se ter reeleição em 2026 terá reeleição, com mandato para terminar em 2030. 2030 é que nós poderemos ter coincidência ou não se o mandato for de 2 ou de 6 anos para os prefeitos e vereadores. Senador, chamou a atenção uma reunião ontem aqui em Teresina, onde estavam presentes falando como se fosse uma aliança consolidada, PSD e MDB. O senhor estava lá, o deputado Júlio César também, e ali eu percebi algumas informações importantes. A aliança cruzada consolidada, deputado federal, estadual das duas legendas, e mais que isso, compromissos majoritários também. O senhor pelo MDB, Júlio César pelo PSD, candidatos ao Senado na chapa governista, e sem esquecer a indicação de vice, Temístocles Filho. É isso mesmo? Essa coalizão quer 3 das 4 vagas majoritárias na chapa governista do ano que vem? Com certeza, Elivaldo. Há uma consolidação hoje muito forte. Você sabe que houve algumas declarações que não foram bem interpretadas, bem compreendidas, mas hoje eu vejo que há uma uniformidade, tanto por parte de um partido quanto do outro, de manter essa fusão cruzada. E, evidentemente, que vai chegar um momento que o governador vai chamar os partidos para discutir a chapa majoritária, e como isso já foi tornado público inúmeras vezes, o MDB tem o seu pleito, a sua reivindicação. É manter os espaços que nós temos hoje. Apesar do partido ter crescido muito agora na eleição municipal, nós não temos a pretensão de aumentar a nossa participação na chapa majoritária, manter o cargo de vice-governador e o nosso cargo de senador pelo MDB. E a manutenção do vice com o nome de Temístocles Filho, já indicado. A manutenção do vice com o nome do vice-governador Temístocles Filho. Senador, essa aliança recentemente, inclusive, chegou a ser chamada de fictícia, essa chapa fictícia, por um deputado federal aliado.
Do outro lado, a gente vê, por exemplo, o senador Ciro Nogueira avançando em bases de prefeitos que votam, por exemplo, no Palácio de Karnak. Você acha que isso pode comprometer, pode dificultar o sucesso dessa chapa que deve ter o senhor e Júlio César candidatos ao Senado? Como é que o senhor avalia? Bom, o que é que eu vejo, Tássio? Nós somos 3 grandes partidos hoje no Piauí. O PT, o MDB e o PSD. Ninguém questiona que o governador vai ser candidato pelo PT. A minha candidatura seria uma candidatura natural pelo MDB. E a do Júlio César pelo PSD também eu vejo como uma candidatura natural. Eu sempre prego que as candidaturas, as soluções políticas, elas são melhores, mais efetivas, quando você segue o leito natural, o curso natural. Então, são 3 grandes partidos, um dá um governador, o outro dá o senador, o outro dá outro senador. Né? Não estou desmerecendo aqui o deputado Flávio Nogueira, que ele tem o direito legítimo de fazer esse pleito, mas eu, na hora que for chamado para dar minha opinião vai ser essa que eu estou externando. E chamar a nossa candidatura de fictícia não me parece bem apropriado, porque saiu uma pesquisa agora recentemente que eu estou em primeiro lugar, com 55% das intenções de voto. O segundo lugar estaria o Ciro Nogueira com 40% dos votos e o Júlio César com 27% dos votos. Que, aliás, a pesquisa que saiu agora foi do Instituto Datamax, e em janeiro tinha saído uma pesquisa de um outro instituto, também muito conceituado, muito acreditado do Piauí, que é uma amostragem, que os números são muito semelhantes, muito próximos um dos outros. Então, quer dizer, hoje nós temos o MDB nos apoiando, os partidos da base todos nos apoiando, o governador Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias, o presidente Lula. Estamos em primeiro lugar nas pesquisas. A última contagem de votos, a última contagem de apoio que eu fiz, nós tínhamos 186 prefeitos nos apoiando. Das 30 maiores cidades do estado que concentram 2 terços do eleitorado do Piauí, nós temos aproximadamente 25 prefeitos que já declararam apoio a mim. Então, eu vejo como uma candidatura consolidada, né? Um momento muito positivo que eu estou vivendo. Agora, já está eleito, não existe eleição ganha de prévia, né? De previamente. Vamos trabalhar, estamos trabalhando todos os dias. Aliás, esse índice de aprovação, de intenção de voto que eu tive, Tássio, evidentemente que reflete o trabalho que eu tenho feito. Quer dizer, eu fui relator geral do orçamento. Em 2024, o nosso governador Rafael Fonteles teve uma audiência com o presidente Lula. Aí chegou lá, tirando uma brincadeira com o presidente, presidente, todo governador que vem aqui vem lhe pedir. Eu não vim lhe pedir, eu vim lhe agradecer. O ano passado, 2023, o Piauí foi o estado do Brasil que mais recebeu recursos voluntários em valores absolutos do Brasil inteiro. Não foi em valor relativo, valor absoluto. Por que isso aconteceu? Naturalmente, porque o Lula tem uma preferência muito grande pelo Piauí. Não é à toa que toda vez ele é o campeão, o Piauí, o campeão de votos por Lula, mas basicamente, Joelson, porque eu fui o relator do orçamento. Então, coloquei os recursos para o Piauí. Então, para mim, isso é um valor inestimável, ter tido essa oportunidade de ajudar de maneira decisiva o nosso Estado. Agora, senador, o senhor citou aí o senador Ciro, que foi eleito com o senhor, né, na mesma eleição e na mesma chapa, na oportunidade, né? Faziam parte de um mesmo grupo político. E agora ele entra também na disputa, como o senhor já colocou, e é comum que entre essas lideranças, esses prefeitos que o senhor citou, alguns deles podem chegar e dizer, olha, nós temos um compromisso com o senador Ciro, enfim. Como é que o senhor está conversando com as suas lideranças, com os seus liderados, em relação a essa questão do segundo voto, como é popularmente chamado aqui no estado do Piauí? Gelson, aqui sendo bem honesto com você e com a opinião pública do Piauí, que é o meu costume, né? Eu estou atrás de consolidar a minha candidatura. Como acredito que o Ciro esteja atrás de consolidar a candidatura dele. Como o Júlio César também está atrás de consolidar a sua candidatura. Como o Flávio, também que está querendo ser candidato, está atrás de consolidar a sua candidatura. Então, se o prefeito chega para mim e diz, eu pergunto, todo prefeito, toda a liderança que vem falar comigo, eu pergunto, você já decidiu os seus candidatos a senador? Naturalmente, se ele está no meu gabinete, vai falar comigo, vai pedir emendas, é porque ele está
com a intenção de votar em mim. Os que não estão, não vão lá. Aí ele diz, não, já decidi meu voto, vou votar em você e no deputado Júlio César. Eu digo, ótimo, tranquilo, está ótimo. Mas vou votar em você e no Ciro Nogueira. O que é que eu posso fazer? Aceitar. Vou votar em você e no Flávio Nogueira, se ele for o candidato. Você trabalha para convencê-lo a votar no candidato que vai estar junto com o senhor na sua chapa? Acredito que quando nós tivermos o candidato lançado, porque até agora ninguém foi lançado, nós estamos numa pré-campanha. Eu ainda não sou candidato a senador. Por que eu não sou? Porque eu não sou candidato de mim só, e nem só do meu partido. Eu sou candidato de um grupo político. Então, o que é que eu estou prevendo e que vai acontecer? Chegará um momento que o governador Rafael Fonteles, que é o grande condutor desse processo político-eleitoral aqui do Estado, vai chamar os partidos para sentarem-se à mesa e discutir a chapa majoritária. Nesse momento, nós vamos sair de lá com os candidatos definidos. Mas hoje não tem ainda nenhum candidato definido. A gente vê que o governador naturalmente vai ser candidato. Eu acho que naturalmente eu serei candidato. O Ciro, que não depende do governo, vai ser candidato. O Júlio César, acredito que sim, porque seria um processo natural, mas ainda não está lançado. Nesse momento nós vamos fazer então o lançamento e aí cada um vai trabalhar as candidaturas. Senador, o senhor falava sobre uma contagem superficial de possuir 186 prefeituras. Dentre elas, eu queria destacar as 5 maiores cidades do estado do Piauí, que inclusive foi considerada pelo governador como o G5. Queria saber, dessas prefeituras, existe esse apoio ou essa possibilidade de apoio? Teresina, Parnaíba, Picos, Piripiri, Floriano? Bom, dessas aí, 3 já estiveram comigo e declararam apoio à minha candidatura. 2 ainda não, mas eu estou na esperança de que, como eu tenho trabalhado muito pelo Piauí, você imagina aqui, por exemplo, Teresina. Teresina, eu trouxe recursos para fazer a ala do câncer do Hospital Universitário. Estava passando uma crise muito grande na saúde, eu trouxe recursos para a saúde aqui, 50 milhões de reais, 30 milhões no ano, 20 milhões no outro, para poder a saúde funcionar. Coloquei recursos agora, Lívia, para fazer asfalto em Teresina. Que eu fui fazer as contas, o Elivaldo sabe que eu sou bom de conta, né, de matemática. Se a gente botasse assim uma rua atrás da outra, que vai começar agora o asfalto, esse asfalto daria aqui de Teresina quase chegando em Campo Maior. Olha o tanto de asfalto que nós vamos fazer aqui em Teresina. Coloquei 30 milhões de reais para fazer botar câmaras de vídeo monitoramento. Você imagina o quanto isso vai ajudar a inteligência da segurança aqui em Teresina. Então tem um viaduto aqui da ladeira do Uruguai, que eu coloquei 29 milhões para fazer esse viaduto. Coloquei recursos para fazer a duplicação daqui para Altos e a travessia urbana de Teresina. Coloquei recursos para fazer a duplicação também para Demerval Lobão. Então, tenho trabalhado muito aqui para Teresina, vou trabalhar mais ainda e, evidentemente, que eu estou lutando no trabalho para ter o reconhecimento. Parnaíba é a mesma coisa, Picos, Piripiri, Floriano, tenho trabalhado por todas as cidades do estado. E, evidentemente, que eu vou fazer um trabalho para ter o apoio do maior número de prefeitos possível. Senador, e o que pesará nessa definição de 2026 em relação à chapa majoritária, considerando uma definição ou desejo já explícito do PT de ir além da vaga natural, como o senhor mesmo reconhece, do governador disputar a reeleição? Elivaldo, toda pretensão hoje que vem de um partido da base é legítimo. Então, o partido tem o direito legítimo de pleitear. Agora, nós vamos discutir e ver quais são os pleitos que são mais justos, que são mais razoáveis e que são melhores para o conjunto. A questão nacional pesa? A questão nacional pesa, a questão estadual pesa mais ainda, não é? E a questão também do partido político também pesa. Você veja, o partido do PSD foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos. O partido do MDB foi o partido que não fez o maior número de prefeitos, mas foi o partido que teve o maior número de votos de prefeitos eleitos. Então, em número de votos, o MDB ficou em primeiro lugar. Em número de prefeitos, o PSD ficou em primeiro lugar. Esses 2 partidos, qual o argumento que se poderia usar para eles ficarem fora da chapa majoritária? É difícil de se fazer um argumento desse.
Quando você vai para as claras, para discutir numa mesa de maneira aberta e transparente, que argumento poderia ser utilizado para esses partidos ficarem fora de uma chapa Mas a questão é majoritária? as duas Fica vagas. muito difícil. O que tem pesado é as 2 vagas do MDB têm pedido, né? Seria mais do que os outros partidos. Não, mas espera mais do que quem? Porque o PT hoje tem um governador e tem um senador. O MDB tem um senador e um vice-governador. Quer dizer, no caso aí o PT, eu acho que está ganhando do MDB. Por esse raciocínio. Por esse raciocínio, está entendendo? Mas um dos argumentos utilizados é que, por mais que ela esteja como suplente, ainda assim, uma das vagas, teoricamente, seria do PSD, já que Jussara assume em nível nacional no Senado. Sem dúvida. Isso aí foi um acordo que foi feito e o Wellington Dias foi ser ministro e a Jussara assumiu o mandato de senador. Isso é muito bom para o Piauí, porque nós não perdemos um senador e ganhamos um ministro. Então, nós temos 3 senadores, né, trabalhando pelo Piauí e tem mais um ministro, Wellington Dias. Senador Marcelo Castro, queria agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí. Obrigado por ter vindo, senador. Eu que agradeço, eu me coloco sempre à disposição de vocês aqui e parabenizo pelo programa que vocês fazem, com tanta competência e com tanta credibilidade aqui no nosso estado. Muito obrigado, senador Marcelo Castro.